Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Aqui é boa tarde. Eu sou a Mari. Eu não sei se vocês me conhecem todos, porque eu vivo escondida aí no grupo, né? Eu participei do acampamento, acabou que eu fiquei, né, no grupo, porque eu gosto também de estar no meio de pessoas que falem de Deus. Então, acabou que eu fiquei. Enfim, quando eu vi a Eva falando, comentando que precisava de alguém para gravar o devocional, eu tava no ônibus e eu pensei, por que não, né? Eu tô com uma palavra no meu coração, não é nem dias, já tem meses que eu venho trabalhando esse tema na minha vida e eu fiquei pensando que talvez compartilhando com outras pessoas, se alguém estiver na mesma situação que eu, já passou por algo parecido, talvez eu possa ajudar, né? Porque afinal de contas tudo tem um propósito na nossa vida, né? E então assim, provavelmente vai passar de 1 minuto esse devocional, porque eu falo muito, mas eu nunca fiz, isso aqui é a primeira vez, então eu sou meio que café com leite. Espero que vocês relevem se tiver algum errinho, e é isso. Hoje eu queria trazer um tema um pouquinho dolorido, um pouquinho mais assim, que é a confiança, né, que a gente tem em si mesmo e não no Senhor, e os nãos de Deus. Eu acabei colocando 2 porque uma coisa complementa a outra, e são 2 coisas que eu venho trabalhando muito na minha vida e que vem sendo assim, uma batalha mesmo, que eu venho enfrentando, eu aí no deserto, que Deus sempre coloca a gente de vez em quando para ensinar algo para nós, né? E eu trouxe esse tema também porque eu acho que na quarta-feira eu tava orando e sabe quando a gente fala assim, eu vou abrir a Bíblia no aleatório para ver se Deus me dá uma resposta. E daí caiu em Isaías 30 e de fato ele respondeu uma oração que eu tinha acabado de fazer. E aí eu queria ler com vocês a inútil aliança entre Judá e o Egito. A gente sabe, né, que a história do Egito é bem grande, bem complexa, né? Mas a gente sabe como que o povo do Egito, no deserto, teve muita dificuldade de confiar em Deus, mesmo vendo tantos milagres e maravilhas e livramentos, principalmente acontecer na vida deles, e ainda assim eles constroem estátuas e amontoam ídolos no seu coração, e enfim, né, tudo menos a confiança no Senhor. E aí quando caiu e eu li esse versículo, eu fiquei assim, uns 2 dias refletindo sobre a minha vida, porque, né, o ser humano é teimoso. Então eu grifei alguns trechos e eu vou ler para vocês. E aí diz assim: que a aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado. Pois sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele. Mas ao confiar no faraó, serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois embora o poder dele se estenda até Zoã, e seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhe trará humilhação e desonra. E aí embaixo, no outro versículo 8, diz: agora vá e escreva essas palavras, registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, conte-nos mentiras. Esqueçam a verdade e saiam no caminho estreito. Parem de nos falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Porque desprezam o que lhes digam e preferem confiar em opressão e mentiras, a calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilhas de barros. E embaixo diz: assim diz o Senhor:
Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso. Entraremos na batalha, montoados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será a de seus inimigos os perseguindo. E aí, quando eu li essa última frase, que diz, nada disso, entraremos na batalha amontoados em cavalos velozes. Eu queria que a gente parasse para refletir um pouquinho em quantas vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, ou Deus fala não pra gente, e a gente simplesmente fala, não quero que seja assim, quero que seja do meu jeito. Não vou fazer, e Deus fala não, e você fala sim, e Deus fala não, e a gente fala sim. E o quanto isso prejudica a nossa vida, e aí quando acontece o que não era para acontecer, porque Deus já estava nos avisando, a gente vai colocar a culpa em quem? Em Deus. E aí, um versículo pode ter muitas interpretações, mas eu queria colocar um pouquinho assim, essa questão da confiança que a gente tem em nós mesmos, né? De achar que os nossos planos, os nossos caminhos são melhores, as nossas ideias são melhores do que a de Deus. E isso é de uma tamanha ignorância muito grande, gente, porque eu passei por uma situação onde Deus falou um não pra mim, eu acho que mais de 15 vezes. Se eu pudesse contar, daria muito mais. E ele falava não, e eu falava sim, ele falava não, e eu falava sim, eu não saía de onde ele queria que eu saísse, e eu permanecia. E aí o que aconteceu? Eu me machuquei, eu saí traumatizada, eu saí perdida, eu saí completamente assim. Se eu tivesse escutado o não de Deus,